Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o planejamento de um TCC. Esse aqui é o projeto TCC do Zero. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e também deixe seu like, que isso é muito importante para mim. Agora vamos lá. TCC do Zero, por que a gente tem que planejar o nosso TCC? E aqui eu coloquei uma imagem do estresse, né? É exatamente isso. Quando a gente tenta fazer um TCC, deixar para cima da hora, a gente vai ficar cada vez mais estressado. Ou se você não fizer nenhum planejamento, cada um vai fazendo de um jeito, independente se é em grupo ou individual, vai acabar ficando para cima da hora e isso é muito ruim. É muito ruim você não ter um planejamento. Já fizeram pesquisas com grupos para um grupo colocaram de uma forma muito rígida. Olha, vocês têm que até tal data fazer uma entrega da introdução, depois vocês têm que entregar o desenvolvimento, depois vocês têm que entregar a conclusão, depois formatação e tal. Então, bem dividido, esse grupo teve um resultado muito bom. A maioria dos alunos conseguiram ter uma nota boa no TCC. Um outro grupo, eles deixaram livre, olha, a entrega é no final do ano, vai fazendo aí como você quiser, só precisa entregar no final do ano. Esse grupo ele foi muito mal, a maioria deixou para cima da hora e não conseguiu fazer. E teve um terceiro grupo, que foi o seguinte, os professores falaram, olha, vocês que fazem o planejamento de vocês, e vocês têm que estabelecer algumas datas para entregas, mas isso é vocês que definem, são vocês que definem. O cara podia chegar lá e falar, não, a minha entrega final é essa e pronto, meu planejamento é entregar no final do ano. Podia acontecer isso. E os que fizeram isso se deram mal. Os que se planejaram, mesmo não sendo forçado como aquele primeiro grupo, os que se planejaram, eles conseguiram cumprir o prazo e foram bem, né? Tão bem ou até melhores do que aqueles do primeiro grupo. Então, por que se planejar? Porque quando você divide as tarefas, você fica com uma facilidade maior de resolver aquele assunto com menos estresse. E aí você vai estabelecer marcos, né? O que seriam esses marcos? Por exemplo, se eu tenho até o final do ano para fazer o TCC, em fevereiro eu quero ter terminado ali os objetivos geral e específicos, a justificativa, quero de repente fazer um esboço da introdução. Em março eu quero ter acabado a introdução. Em julho eu quero ter ali de repente feito a fundamentação teórica e assim por diante. Você estabelece marcos com datas, como se fossem metas. Ela é específica, ela é mensurável, você sabe quando você cumpriu aquela meta e ela com uma data estabelecida. Isso é muito importante. E aí, a partir desses marcos, você subdivide. Por exemplo, eu coloquei ali que a minha fundamentação teórica ela tem que ser entregue até julho. Beleza, eu vou subdividir essa fundamentação teórica. Vou colocar, por exemplo, primeiro eu vou fazer as pesquisas desses assuntos, depois eu vou fazer as citações, depois eu vou fazer, de repente, a parte escrita, depois que está feita toda a parte escrita, aí eu vou para a parte ortográfica. Então você subdivide, você tem vários pedaços que quando você for acordar, começar a trabalhar, a fazer o seu TCC, você não vai ficar naquilo, caramba, eu tenho que fazer a fundamentação teórica. Não, você vai olhar, pegar assim, ó, um pedacinho. Hoje eu tenho só que pesquisar e anotar os links. Olha, fácil. No outro dia você vai chegar lá, bom, agora eu tenho que, nesses links que eu pesquisei, eu tenho que tirar uma citação de cada um. Beleza, é fácil. Você vê que quando você subdivide, a tarefa que você tem por dia, ela fica muito mais fácil. Beleza? E aí, se for em grupo, você vai dividir. Olha, tal pessoa faz isso, tal pessoa faz aquilo. Uma maioria dos grupos eles são bem bagunçados, então se você perceber isso, você já toma ali a posição de liderança e fala, olha, eu vou fazer uma subdivisão aqui, quem quer fazer tal coisa, quem quer fazer tal coisa, se ninguém se prontificar, se voluntariar, você estabelece. Olha, você pode fazer isso, você faz isso, fulano faz aquilo. E aí, quando tem cada um uma responsabilidade, fica muito mais fácil de você cobrar depois. Beleza? Mas eu estou fazendo individualmente. De repente, você pode também delegar tarefas, mesmo se o trabalho for individual. Como assim? Mas se é individual, como é que eu vou
pedir ajuda para outra pessoa? Sim. Às vezes você tem um colega que pode te ajudar, alguém que sabe mais sobre um assunto. Ou, às vezes você pode contratar uma pessoa que ela pode corrigir um texto para você, fazer uma correção ortográfica. Às vezes você pode contratar uma pessoa que pode te dar uma mentoria sobre o assunto. Você pode pedir pessoas para te ajudarem. Uma aula particular, eu quero uma aula particular desse assunto. Você contrata uma aula particular. E aí você tem ali uma base muito melhor para você trabalhar naquele assunto. Então você pode, mesmo que seja individual, ter a ajuda de outras pessoas. E esse ponto aqui de facilitar, ele é interessante. É o seguinte, às vezes a gente tem uma tarefa difícil e a gente não sabe como fazer essa tarefa. Mas se você fizer algumas atividades antes, você facilita essa tarefa. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo ali a parte de formatação. Você está fazendo a parte de formatação e caramba, tem tanta coisa para ver. Imagina se já viesse mastigado para você um passo a passo de como fazer a formatação. Primeiro você tem que fazer isso, isso e isso. Beleza. Você percebe que você está muito tenso para fazer a formatação e você tem um prazo maior? Em vez de fazer a formatação um dia, você faz o seguinte: hoje eu vou só fazer um passo a passo do que tem que ser feito. Eu vou fazer um checklist do que tem que ser feito. E aí você faz, primeiro eu tenho que arrumar a margem, depois eu tenho que ver ali o espaçamento, depois eu tenho que ver os parágrafos, depois eu tenho que ver se o sumário está correto. Se você fizer um checklist, no dia seguinte, no dia que você for trabalhar, você vai ter algo mais mastigado para você. E aí você vai só assinalando aquilo que você já fez. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, o seu comentário. Também inscreva-se no canal. Um abraço, bons estudos a todos e tchau!